Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Como eu disse no vídeo anterior, o assunto de hoje é sobre os sacramentos da iniciação cristã, é claro, começando pelo sacramento do batismo. Como nós sabemos, os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, eles são chamados de sacramentos da iniciação cristã. São assim chamados porque eles são celebrados para iniciar um novo membro na igreja. Pelo sacramento do batismo, nós somos gerados para a vida nova da graça, ou seja, nós somos renascidos como filhos de Deus. Pelo sacramento da crisma, nós recebemos a força do Espírito Santo para nós vivermos a nossa fé como pessoas adultas e a defendermos até com a própria vida, se for necessário. E, finalmente, pelo sacramento da Eucaristia, nós temos o alimento que vai fortalecer a nossa vida de fé. Resumindo, a nossa fé cristã ela é gerada pelo batismo, ela é tornada adulta pelo sacramento da crisma e alimentada pela Eucaristia. Como já disse, a partir de agora nós veremos o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento a ser recebido. Podemos dizer assim que é a porta que abre para recebermos os demais sacramentos. Sem o batismo, ninguém pode receber nenhum outro sacramento. Ok, para começarmos, eu gostaria de dizer para você que a igreja ela nos ensina que na antiga aliança nós encontramos assim várias prefigurações. Prefigurações são representação de uma coisa que ainda viria mais na frente. Então nós encontramos aí várias prefigurações do batismo. Como nós sabemos, a água ela é fonte de vida, mas ela é também fonte de morte. E a primeira prefiguração do batismo que nós temos é a Arca de Noé. A Arca de Noé que salvou 8 pessoas por meio da água e morreram todas as demais pessoas. A passagem, outra prefiguração, é a passagem do Mar Vermelho, que libertou Israel da escravidão do Egito. Você bem sabe que morreram todos os egípcios, soldados egípcios, e salvaram-se todos os judeus. A outra prefiguração é a travessia do Rio Jordão, que introduziu Israel na terra prometida. Aqui a terra prometida ela é a imagem da vida eterna, é a imagem dos céus. E é justamente aqui que eu quero ficar. É a passagem do Rio Jordão, que permanece na tradição da igreja como uma figura antecipada do sacramento do batismo. E sobre a travessia do Rio Jordão, não devemos ficar admirados de que esses fatos acontecidos com o povo antigo se referem também a mim, a você, a todos nós cristãos, que pelo sacramento do batismo, ao entrarmos no Rio Jordão, nós passamos a terra prometida. O Antigo Testamento, meus irmãos, ele conhecia assim muitas abluções. Abluções são lavagens. Então, ele conhecia muitas abluções. Abluções com água, que geralmente tratava-se de ritos que tinham em vista a pureza legal. Esses ritos, eles não implicavam necessariamente na mudança da vida moral ou da pureza do nosso coração. Aqui, como exemplo, eu quero relembrar aqueles 7 mergulhos que Naamã fez no Rio Jordão, que com certeza você já deve ter lido no Antigo Testamento. Naamã era leproso. Uma escrava judia disse à mulher dele que se ele quisesse ir à terra de Israel, que lá ele encontraria alguém que iria curá-lo da lepra. A esposa conta a seu marido Naamã e Naamã ao rei da Síria. O rei da Síria, por causa da altíssima consideração que tinha nele, envia Naamã ao rei de Israel. Quando o rei de Israel toma conhecimento de que o rei da Síria
tinha enviado um leproso para que o curasse, num ato assim de arrependimento, esse rei rasga a própria veste. E aí entra em cena o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que manda dizer a Naamã que ele vá ao rio tomar banho, que ele ficará curado. Naamã reflete e diz: é tudo? Eu vim da Síria até a terra dos judeus para me dizerem: vai a Jordão, toma banho e estarás curado? Como se os rios de minha pátria não fossem melhores. Aí os funcionários de Naamã ponderam: mas Senhor, por que não aceitas a palavra do profeta? Tenta de qualquer jeito e embarca na ordem do profeta. Naamã escuta os seus empregados, dirige-se então ao rio Jordão, toma banho e sai do rio curado. Qual é, pois, o significado de toda essa história que eu acabei de relembrar? Você viu a água. Ora, eu digo para você que nem toda água cura. Só tem poder de curar a água que possui a graça de Cristo. Uma coisa é o elemento, outra a santificação. Uma coisa é o ato, outra a eficácia. O ato é a água, a eficácia do Espírito Santo. A água não cura, a não ser que o Espírito Santo tenha descido e santificado aquela água. Então, todas essas prefigurações que vimos do batismo tornaram-se realidade na nova aliança no batismo de Jesus. Foi Jesus quem levou ao cumprimento essas prefigurações, quando no início da sua vida pública se fez batizar por João Batista no Rio Jordão. Mas lá na cruz, do seu lado aberto pela lança de São Longuinho, foi derramado sangue e água, que são os divinos sinais do batismo e da Eucaristia. E depois que Jesus ressuscitou, ele confiou aos apóstolos a missão de irem e que ensinasse a todos os povos e também batizasse esses povos em nome da Santíssima Trindade. Então, batizar por quê, meus irmãos? Porque o batismo produz efeitos na vida de quem é batizado. Mas quais efeitos? Primeiramente, ele perdoa o pecado original e também perdoa qualquer pecado pessoal. Vamos compreender bem isso. Todos nós, desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento, nós somos membros de uma humanidade pecadora, de uma humanidade assim desarrumada, uma humanidade que desde seus inícios vem teimando em fazer as coisas do seu jeito, fechando-se para Deus. O resultado é que a humanidade, ela é marcada pelo desequilíbrio, pelo egoísmo e pela falta de rumo. Ora, nós, pelo simples fato de sermos humanos, nós já fazemos parte dessa bagunça, nós já fazemos parte deste fechamento em relação a Deus. Na vida é sempre assim. As escolhas erradas das gerações passadas acabam marcando os seus descendentes. Nós somos membros de uma humanidade e solidários com o seu passado. E este passado, ele condiciona o nosso presente. Aquilo que somos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Como também ele condiciona o nosso presente, o nosso futuro, o futuro de nossos filhos. Então, é este o sentido do pecado original. Deus sonhou um mundo como um jardim, e nós o transformamos num deserto. Por isso, todos nós nascemos privados da glória de Deus. Ninguém nasce justo ou santo diante de Deus. Até mesmo uma criancinha que ainda não tem nenhum pecado pessoal, ela já traz, no entanto, a marca do fechamento para Deus.
E é este estado de fechamento que nós chamamos de pecado original, com o qual nós nascemos. Esse maldito fechamento para Deus, que o batismo, através do Espírito Santo, apaga em nós. É este estado de fechamento que nós chamamos de pecado original, com o qual nós nascemos. Esse maldito fechamento para Deus, que o batismo, como eu disse, do Espírito Santo apaga em nós. E não é somente o pecado original que é apagado, mas também no caso dos adultos, todos os pecados pessoais cometidos na vida são perdoados pela ação do Espírito Santo quando nós recebemos o batismo. É muito significativo que entre diversos nomes em que o batismo é conhecido, ele é também chamado, aqui no Catecismo, no número 1215, de banho da regeneração. Quer dizer, que ele tem uma característica libertadora. Libertadora porque liberta do pecado. São Paulo, em uma de suas cartas, ele compara a nossa vida cristã como se fosse a militância no exército. Pensemos bem nessa comparação que São Paulo faz. Vamos criar aqui um exemplo. São dois generais em guerra. Dois generais que se apresentam diante de nós. O pecado e Deus. Como cristãos, cabe a mim e a você escolher o chefe em cujas fileiras nos alistaremos. Feita a escolha, nós teremos que arcar com as consequências. Mas há, porém, uma diferença entre as duas opções. Quem escolhe o pecado será dominado e escravizado por ele. Mas quem escolhe o Senhor Deus é colocado assim no regime de benevolência, no regime de gratuidade, no regime de amor. O general pecado, quando ele acerta as contas com os seus soldados no fim da jornada, ele só pode oferecer a eles a morte. A morte que eu falo é em todos os sentidos. A morte do corpo e a privação da vida eterna. Ao contrário, o general Deus, ele dá gratuitamente aos seus soldados a vitória sobre a morte ou a ressurreição para a vida eterna. A nossa ressurreição, ela foi garantida pela de Jesus Cristo, ao qual nós pertencemos por nossa incorporação no batismo. Essa é a imensa profundeza de sermos cristãos. Nós somos, pelo batismo, capacitados a lutarmos contra o pecado como um bom soldado de Cristo, a fim de nos santificar e também santificarmos o mundo. O batismo ainda produz outros efeitos, mas a minha intenção é apenas ficar nesses que já falei. Apagando o pecado original, os pecados pessoais e todas as penas por eles merecidas, o batismo, ele abre as portas dos céus a quem o recebe. Lembre-se do batismo de Jesus, quando o céu se abriu, a cada pessoa batizada é concedido também um convívio de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor sempre faça crescer em sua igreja novos filhos e filhas, e conceda que na vida eles sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam professando a fé. Deus te abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.